Som. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém, fraco. Boa tarde com Jesus, irmãos. Amém, agora sim. Eu convidaria um jovem aqui para fazer uma oração. Um dos irmãos aí, quem vai vir? Está disponível? Ou eu vou ter que chamar? Pronto. Irmão Samuel, né? Irmão Samuel de Guanambi. Fechamos os olhos, irmãos. Deus, Pai Celestial, Deus bendito, te agradecemos, Deus, por estar novamente aqui na Tua santa casa, Deus, onde nossos corações vai estar aberto para o Senhor, Deus, onde os corações possamos ouvir a Tua palavra, Deus, onde podemos nos alimentar cada vez mais do Teu conhecimento, ó Deus, que nossos corações possam estar abertos para Ti, Deus, e que possamos prestar atenção cada vez mais da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa abençoar cada jovem neste momento, Deus, e que o Espírito Santo possa fazer morada em cada um dos seus corações. Eu te peço e te agradeço no teu santo nome. Amém. Amém. Deus continue te abençoando, irmão Samuel. Agora vamos louvar a Deus. Vamos ter somente 2 louvores. Logo vamos dar continuidade. O que Cristo fez por mim, ninguém mais podia fazer. Eu vou cantar. A nota é dó. Poder jogar a letra aí, irmão. Todos conhecem esse louvor, então fica bem fácil, né? O que Cristo fez por mim, ninguém mais pode fazer. Ainda que rico for, o terrestre falhará, mas Cristo pode me dar tudo que a Ele eu pedi. Ele é rico, Ele é capaz, Ele nunca falhará. Com palmas, bem alto. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar a Ele só de pé, todos de pé. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou servir a Ele só, desde que aceitei Jesus. Minha vida é feliz, os malvados temem a mim, sou mais forte que Satanás, nas mãos de Jesus estou, ninguém pode me tirar os milagres do meu Rei, e opera sempre em mim. Eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou louvar a Ele só, eu vou cantar. Quem a Cristo aceitar como Rei e Salvador, o pecado abandonar e os prazeres rejeitar, riquezas pode não ter, mas o gozo não faltará, e a verdadeira paz. Bem forte. Ao meu Jesus eu vou louvar, a Ele só eu vou cantar. Cristo virá, sim, pela segunda vez Ele me arrebatará, e na glória eu irei, com Ele eu cearei, como a Bíblia me contou, todos salvos eu verei. Ó, que glória! Por isso você canta.
por isso você louva. Eu vou louvar a Ele só, eu vou cantar ao meu Jesus, eu vou servir a Ele só. Ainda de pé, irmãos, 352. Ninguém detém, é obra santa. ou é 252? 352 mesmo. A nota é sol. Sol. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como um fogo abrasado. Estamos sobre reverência e muito amor. Esta obra, vigilância, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado. Só as irmãs. Bem forte. Todos. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Só os jovens. Bem forte. Já se sente? Dá unção. E a noiva de pureza, aguardando todos bem forte. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor.
amém bem forte? Não foi fraco, foi forte que eu pedi. Então vamos lá? Um amém bem forte? Amém. Aí, tá vendo? Eles conseguem, né? Amém. Agora com o nosso irmão Wesley. Amém. Boa noite, não, boa tarde. Com Jesus. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler a Escritura. Está em Gênesis capítulo 37. O irmão Fernando ou o irmão Josimar, se puder fechar essa porta aqui, é bom, ou pelo menos parte dela, senão a Bíblia aqui não... Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantara, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom e foi a Siquém. Amém. Que Deus abençoe suas bênçãos à leitura da palavra. Muito bem, nós anunciamos que o nosso tema do companheirismo com os jovens seria a vida de José. Nós planejamos muitas coisas a ser feito aqui nesta tarde, porém, nós sabemos que o tempo é corrido, uma vez que nós temos que nos apressar a voltar ao colégio, já tomar banho, para logo mais à noite estarmos aqui às 18 horas para o culto. Então, nós fizemos praticamente um resumo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José e, no final, nós vamos fazer um exame. Para quem estuda, um exame é uma prova final. E para que seja realizado esse exame final, nós vamos dividir em duas equipes. Eu já estou vendo que se dividiram automaticamente os homens e as mulheres.
mas a disputa hoje não é entre homens e mulheres. Nós vamos misturar uns com os outros. Vai ser desta forma. E para a gente fazer essa mistura, dividir as equipes, nós temos aqui duas fitinhas, uma azul, uma rosa. E então você vai vir por aqui, por esse corredor, vai se apresentar e vai ganhar a fitinha. Se você pegou a fitinha rosa, você vai sentar deste lado. Se você pegou a fitinha azul, você vai sentar deste lado. E assim nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de José. Nós sabemos que a vida dos personagens bíblicos que foram escritas na Bíblia, elas nos trazem grandes lições, grandes legados. Hoje, pessoas vivem e fazem coisas, tomam decisões influenciados por esses personagens do Antigo Testamento. Então, quando a gente lê, quando a gente para ouvir essas histórias, a gente sempre tira um pouquinho dali para a vida da gente. A gente traz um pouquinho daquilo ali para a vida da gente. Então, nós vamos começar com as apresentações. Os irmãos, vamos começar aqui com os irmãos, né? Fazer a frente aqui. Eu sei que a gente sempre fala primeiro as damas, mas hoje vamos fazer diferente. Primeiro aqui os cavaleiros. Vai vir por aqui, vai dizer o seu nome, sua cidade e o seu pastor. E vai receber a fitinha. Lembrando, se você pegou a fitinha rosa, você senta já aqui desse lado, nas primeiras filas. Se você pegou a fitinha azul, você volta e se assenta aqui deste lado. Então vamos lá. Irmão João Pedro, congrego com o pastor Jonathan, de Salvador, Bahia. Irmão Lucas, na igreja de Salvador, congrego com o pastor Jonathan. Irmão Renan, Salvador, Bahia. Irmão Ellison, Salvador, Bahia, com o pastor Jano Manzur. Boa tarde com Jesus a todos. Neuber, Salvador, congrego com o pastor Jonathan Manzur. Irmão Daniel, em Itabuna, Bahia, congregando com o pastor Manuel Rocha. Boa tarde com Jesus, irmão Mateus, Salvador, ovelha do pastor Jonathan Manzur. Irmão Genilson, de Caetité, Bahia, o pastor bem-vindo. Irmão João, de Salvador, Bahia, pastor Jonathan Manzur. Irmão Julimar, de Caetité, pastor bem-vindo. Irmão Marcos Samuel, de Guanabi, congrego com o pastor bem-vindo. Irmão Rony, de Guanabi, Bahia, congrego com o pastor bem-vindo, Neves Couto. Boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cassiano, de Itabuna, Bahia, congrego com o pastor Manuel Rocha. Boa tarde com Jesus, irmão Natan, congrego na igreja de Itabuna com o pastor Manuel Rocha. Boa tarde com Jesus, irmão Jadson, congrego com o pastor Valfrides Prates da Costa, em Guanabi, Bahia. Boa tarde com o Senhor Jesus, irmão Eliel, congrego com o pastor Manuel Rocha, Bahia.
Irmão Emanuel, congrego com o pastor Josemar, em Feira de Santana. Davi da Cruz Rodrigues, congregando com o pastor José Rodrigues, em Feira de Santana, Bahia. Boa tarde com Jesus. Irmão Pedro Lucas, congrego com o pastor Antônio, em Irecê, Bahia. Irmão Mesaque, congrego em São Cristóvão com o pastor Juarez. Irmão Hélio, congrego com o pastor Edson Honório, Periperi, Minas Gerais. Sou irmão Ian, sou de Guanambi, Bahia e congrego com o pastor Cleiton. Irmão Isaac de Itabuna, congrego com o pastor Manuel Rocha. Irmão Kevin, Itabuna, congregando com o pastor Manuel Rocha. Irmão João Lucas, Almenara, Minas Gerais, pastor Fábio Medeiros. Irmão André de Caeté, Bahia, congrego com o pastor Bem-vindo. Irmão Felipe, Caeté, Bahia, congrego com o pastor Bem-vindo. Irmão Guilherme, Caeté, Bahia. Irmão Gabriel, Caeté, Bahia, pastor Bem-vindo. Pode ir mais com calma, gente. Pode responder mesmo para que as irmãs já vejam o nome. Você não vai passar o contato, né? Que nós vamos perder muito tempo. Irmão Enos, Itabuna, Bahia, pastor Manuel Rocha. Irmão Milton e pastor João Manzuco, Salvador. Irmão Eliseu, congrego em Itabuna com o pastor Manuel Rocha. Irmão Samuel Neves, congregando com o pastor Antônio Nery, Maragogi-Pinho, Bahia. Irmão Maciel, congregando com o pastor Jonathan Manzu, mas eu sou de Santo Estevão. Boa tarde com Jesus, eu sou o irmão Jorge Gabriel, Salvador, Bahia. Congrega? Pastor Jonathan Manzu. Tem o pai, né? Irmão Lucas, Pindaí, Bahia, congrego com o pastor Valfrides. Muito bem, então já se faz a conhecer todos os irmãos, os jovens que estão presentes aqui no encontro. Enquanto os irmãos se apresentavam, eu estava ali pensando, antigamente como que era difícil para um rapaz passar a se conhecer uma moça e uma moça passar a se conhecer um rapaz. Não tinha nem mesmo celular. Não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram e outros aplicativos, não tinha nada disso. Imagina a dificuldade que era, né? Nossos pais, nossos avós e assim sucessivamente. Então, a apresentação aqui hoje serve para isso. Talvez você, rapaz, que estava de olho naquela jovem, mas estava com dificuldade, né? Então hoje você vai passar a conhecer ela. Vamos lá? As jovens, faça a fila aqui e diga seu nome, sua cidade e o seu pastor. E aí você vai receber a fitinha rosa ou azul e vai tomar o seu lugar. Irmã Lídia de Itabuna, Bahia, congregando com o pastor Rocha. Irmã Emanuele, congrega em Itabuna com o pastor Manuel Rocha. Irmã Ruth, congrega em Itabuna, Bahia com o pastor Manuel Rocha. Irmã Priscila, congrega em Guanabi, pastor Valfrides. Irmã Thalita, Salvador, Bahia, pastor Jonathan Manzu. Irmã Rebeca, Salvador, Bahia, pastor Jonathan Manzu. Irmã Sara, pastor Jonathan Manzu, Salvador, Bahia. Irmã Marinete, Caeté, Bahia, pastor Bem-vindo. Irmã Sara, congrega com o pastor Bem-vindo, Caeté, Bahia.
Irmã Mari, congrego com o pastor Benvino em Caxité, Bahia. Irmã Stephanie, Santo Estevão, Bahia, congrego com o pastor João Tamazu. Mical, Salvador, pastor Juarez. Irmã Gabriela, atualmente congregando com o pastor Juarez e com o pastor Josemar, em Feira, em Salvador. Irmã Ana Beatriz, de Lauro de Feira, pastor Eduardo. Irmã Jennifer, eu congrego na Primeira Batista de Guanambi, mas sou convidada da irmã Priscila hoje. Irmã Neta, Caetité, congrego com o pastor Bem-vindo. Irmã Nara, Jacaraci, Bahia, congrego com o pastor Francisco Pereira. Irmã Miriam, Caetité, Bahia, pastor Bem-vindo, Couto. Irmã Thalita, Jacaraci, Bahia, congrego com Francisco Pereira. Irmã Cândida, pastor José Rodrigues, Taité. Irmã Sara, congrega em Jacaraci com o pastor Francisco Pereira. Irmã Stephanie, Caetité, Bahia, pastor Bem-vindo. Irmã Josiane, de Pilões, e congregam com o pastor Bem-vindo. Irmã Cibele, de Caetité, Bahia, pastor Bem-vindo. Irmã Miriam, de Guanambi, Bahia, congrega com o pastor Bem-vindo. Irmã Isabel, congrego com o pastor Edson Honório, Periperi, Minas Gerais. Cláudia Lisboa, congrega com o pastor Edson em Periperi. Irmã Ana Beatriz, Periperi, Minas Gerais, congrego com o pastor Edson. Irmã Luciara, de Guanambi, congrego com o pastor Valfrides. Irmã Ana Clara, congrego com o pastor Edson Honório em Periperi, Minas Gerais. Irmã Noemi Lisboa, congrega com o pastor Edson Honório em Periperi, Minas Gerais. Irmã Raíssa, congrega com o pastor Valfrides em Guanambi, Bahia. Irmã Késia, congrega com o pastor Valfrides em Guanambi, Bahia. Irmã Sofia, Periperi, Minas Gerais, congrega com o pastor Edson Honório. Irmã Ingrid, de Salvador, Bahia, congrega com o pastor Joel. Eu pensei que ela ia falar que o nome dela era Sorriso. Aqui, irmã. Irmã Vanessa, congrega com o pastor Bem-vindo em Caetité. Neia, Caetité, pastor Bem-vindo. Irmã Lívia, congrega com o pastor Manuel Rocha, Itabuna, Bahia. Irmã Rosana, de Itabuna, congrega com o pastor Manuel Rocha. Irmã Maria Eduarda, Itabuna, congrega com o pastor Manuel Rocha. Irmã Sara, Itabuna, congrega com o pastor Manuel Rocha. Só um minuto, irmã Sara. Status de relacionamento. Estou conversando, conhecendo a pessoa. Muito bem, irmã Sara. É isso aí, gostei de ver. A irmã Sara que se tornou minha sobrinha, né, irmã Sara? Muito bem, então está dividido as equipes aí? Tem mais? Não, deixa só com a irmã Sara. Muito bem, então foram divididas as equipes aí, irmãos. A equipe azul está ali e a equipe rosa está aqui. Alguns dos irmãos ou das irmãs deseja nos transmitir algo que, ao ler a história de José, você percebeu, você observou que é algo de suma importância para nós, jovens de hoje, desses dias? Tem algum jovem, algum rapaz ou alguma moça?
toda a história, ela traz para a gente muitos pontos que se aplicam nos dias de hoje. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A irmã Lídia, pronto, nem precisou dar exemplo. Então, pode vir aqui, irmã Lídia. Vamos conversar um pouquinho e depois a gente vai continuar aqui a nossa dinâmica, o exame final. Muito bem, irmã Lídia. Não, obrigada. Ao ler a história de José, a gente pode tirar muitos exemplos. Um exemplo é, tipo, perdão, porque, peraí que eu estou ficando nervosa. Porque, tipo, ele tinha de tudo para se vingar dos irmãos deles. Mas, ao invés disso, ele foi, abraçou os irmãos e perdoou, e mostrou que aquilo tudo foi um propósito também. E também na história dá para perceber que tudo veio com um propósito, porque pelo sofrimento que ele passou, e também mostrou ter fé, que ele nunca desistiu também de Deus, continuou crendo, e é isso. Muito bem. Palmas para a irmã Lídia. E a equipe azul já saiu na frente. A irmã Lídia já faturou um ponto para a equipe azul. Lembramos que tem um brinde no final, que vai ser sorteado entre os que participarem. O nome da irmã Lídia já está sendo anotado aqui. Muito bem. Então, outros pontos que eu anotei aqui sobre a história de José é que tudo se desenrolou quando ele ainda era jovem. Os fatos começaram a se desenrolar quando ele ainda era jovem. E aos 17 anos é que começou a se concretizar ali na vida dele os planos de Deus, onde o seu pai lhe presenteou com uma túnica. Aquela túnica simbolizava que ele era um filho querido, um escolhido para ser o seu sucessor. E Jacó, ele considerava muito a José, porque José era filho daquela o qual ele a mais amava, que era sua esposa Raquel. Nós sabemos que ele teve outras mulheres, mas ele amava mais a Raquel. E então José se tornou especial, porque era filho daquela o qual ele mais amava. E então causou inveja aos seus irmãos. Porém, quando a gente vê a vida de José, nós vemos que quando o que parecia estar tudo acabado, tudo destruído, quando ele foi vendido, parecia que era o fim. E quantas situações acontecem na vida dos jovens hoje que parece que é o fim. Parece que tudo está acabado. E, na verdade, era só o começo. Era só o começo. Era uma junção de tempo, como diz o profeta. O que é uma junção de tempo? É quando você dobra uma esquina e inicia outra. Então, ali estava acontecendo uma junção de tempo. Estava terminando-se uma fase na vida de José e iniciando outra fase. E nossas vidas também completas de fases. Começa da criancinha, vem a pré-adolescência, a adolescência e assim sucessivamente. Nós somos formados de fases. E tem fases que é piores do que outras. O profeta, ele se preocupava muito com a filha dele na adolescência. E ele sempre orava, porque ele sabia que era uma fase difícil. Porém, nós temos que ver uma coisa, que José estava nos planos de Deus. E você tem que confiar assim. Eu estou nos planos de Deus. Você está nos planos de Deus. Então, se você... Aí você pensa, se eu estou nos planos de Deus, então tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Aquele sonho que você tanto tem, aquele objetivo que você tem traçado para a sua vida,
se eles são bons aos olhos de Deus, você pode confiar que irão se concretizar, porque você faz parte dos planos de Deus. Agora, será que as coisas acontecem da maneira que nós queremos? Será que as coisas aconteceram na vida de José da maneira que ele gostaria que acontecesse? Não, de forma alguma. É como a mensagem que é pregada, como a mensagem que é ministrada pelos pastores, não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Então, nós temos que colocar isso em nossa mente e em nosso coração, porque existem dois lugares em nós, a mente e coração. A mente é onde o diabo trabalha, o coração é onde Deus está. Então, nós temos que colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Deus nos dá o quê? Aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Por que assim? Porque nós queremos muitas coisas, principalmente os jovens. Quer muitas coisas, e hoje, às vezes quer uma coisa, amanhã já quer outra. Esse ano traça um plano, o ano que vem já é outro. E assim sucessivamente no decorrer de toda a vida. Então nós temos só que descansar. Eu faço parte dos planos de Deus. Mais algum irmão, irmã, que deseja vir aqui? Nós vamos estar anotando seu nome aqui e já está valendo pontuação para a sua equipe. As perguntas vai ser o exame final. É como uma prova final de unidade. Você estuda 30 dias, 1, 2, 3, 4 capítulos, e no final da unidade tem o exame. Tem aqueles que tiram 2, 3, 4, 5, tem aqueles que tiram 6, 7, 8 e tem aquele que tira 10. Aquele que tira 5, ele é reprovado? Não, mas ele está ali mais ou menos, né? E nós não temos que ser um mais ou menos, nós temos que ser aquele que tira uma nota 10. Muito bem, irmã. Fique à vontade. Boa tarde com Jesus. Então, lendo a história de José, o que eu tirei como ensinamento é que José, mesmo jovem, foi lá para o Egito, né? Foi como escravo, e mesmo assim ele não se misturou, né? Ele ainda continuou crendo em Deus, nas suas crenças, não se desviou do caminho de Deus, né? Então é isso que eu tenho para falar, né? Que muitas vezes os jovens, nós jovens, né, que estamos aqui neste mundo, aí a gente vai para escolas, faculdades, e é isso o conselho que eu tenho, né? Que José, mesmo distante, sozinho lá no Egito, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Amém. Palmas. Qual o nome da irmã? Ruth, a irmã Ruth. E a equipe azul já tem... Anota o nome da irmã Ruth aí. Agora o irmão aqui. Lucas. Lucas. O que eu percebi foi, lendo a história de José, foi que, assim como também foi com ele, foi também com Davi, como foi com Salomão, ele era o último, e mesmo assim foi quem herdou, né, toda a sabedoria do pai. E ele permaneceu no lugar dele, confiando em Deus do princípio ao fim. Com tudo de ruim acontecendo, ele se manteve no lugar dele. Ele confiou em Deus o tempo todo. Amém. Então o segredo é confiar em Deus. Palmas para o irmão Lucas. O que eu tenho para falar é que, na história de José, o senhor mesmo falou no instante aí de propósito, que desde quando é jovem, a pessoa não tem propósito nenhum, fica todo dia escolhendo uma coisa diferente. E José, com os 2 sonhos que Deus mostrou a ele, ele já tinha um propósito no coração já, e não se desviou em nenhum momento do caminho. E até na cadeia ele foi governando sobre as emoções deles, na casa do Potifar, porque ele sabia que tinha um propósito maior a seguir, que era o que Deus colocou no coração dele, né? É isso que eu tenho para falar. Amém. Aplausos. E mais um ponto para a equipe rosa. Amém. Antes que o irmão Natan fale, são pontos chaves que estão sendo ditos aqui. Quem estiver anotando aí sabe disso, são pontos chaves. O irmão disse aqui muito bem,
ele não se desviava dos caminhos do Senhor. Ele sempre estava esperando somente em Deus. E isso é algo essencial na vida do cristão, do jovem. Esperar somente em Deus. Por quê? Porque as tentações vêm. As tentações vêm, com toda a certeza. Mas nós devemos permanecer fiéis e leais ao propósito que nós temos feito para com Deus. Esse é o segredo. Irmão Natan? Boa tarde, com Jesus. Eu só vou reprisar o que o pastor Gideão falou hoje de manhã, obediência. O irmão José, né, nosso irmão, ele teve muita obediência, seguindo os caminhos de Deus, também os caminhos dos homens. Negou propina, que foi uma oferta. E a gente sabe que na Bíblia também, o pastor Gideão falou hoje, obediência causa bênção. Então, o que eu quero tirar de uma história aqui de José é isso. A obediência que ele teve para com Deus, para com os homens, ser justo, andar nos caminhos corretos. Então, foi isso que eu tirei da história de José, também o perdão. Amém. Muito bem. Palmas para o irmão Natan. Anota o nome dele aí. E mais um ponto para a equipe rosa. No dia do meu noivado, eu anotei um destaque do pastor Manuel Vieira. Eu não estou com minha agenda aqui, mas está aqui na minha mente. Onde ele disse assim: se você quer receber a bênção da mensagem, namore na mensagem. Se você quer receber a bênção da mensagem no seu casamento, então case na mensagem. Só assim você vai receber a bênção da mensagem. Irmão Samuel. Pegando uma pequena ponga no que o senhor falou no início, para mim algo mais importante ali, né, que eu creio para mim assim, foi no momento da prisão de José, porque ele, em obediência a Deus, ele fugiu da mão de uma mulher que queria se deitar com ele, e após isso Deus poderia ter tido misericórdia dele, mas logo foi lançado em uma prisão ali. Mas o ponto mais importante que quero deixar é que Deus não esquece de seus filhos. Ele teve que passar por aquele propósito, interpretar aqueles 2 sonhos. A Bíblia diz que ele falou para o padeiro, né, que era para ele lembrar dele quando ele saísse dali. E a Bíblia relata na frente que ele esqueceu. Ele continuou ali servindo a Faraó, mas esqueceu. Mas Deus, no tempo certo, ele sabe como fazer as coisas. Na hora que Faraó teve aquele sonho que ninguém soube interpretar, o padeiro foi a hora de Deus tocar no coração dele e lembrar daquele feito lá, através de José. E assim foi o ponto principal para ele sair da cadeia. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Anota aí, irmão Geandro. Mais um ponto para a equipe azul. E anota aí o nome do irmão Samuel. As tentações, elas vêm. E o irmão Samuel, ele citou muito bem aqui, que nós temos que fugir delas. E o apóstolo Paulo, ele disse assim: fuja da aparência do mal. Aí a gente faz uma autorreflexão em nós mesmos. Será que eu estou fugindo ou eu estou andando de mãos dadas com o mal? Porque se você está fugindo, lutando, tentando, Deus te dá força para você vencer. Agora, se você estiver andando de mãos dadas com os males deste mundo presente, então como que Deus poderá te ajudar? Como que Deus poderá te abençoar? As vias pelas quais Deus te abençoa vão estar fechadas, vão estar obstruídas. Então não tem como você ser abençoado. Então é por isso que nós temos que, como José, fugir da aparência do mal. Nós comentamos um pouquinho, esses dias em um culto de pregação aqui em Caeté, sobre conveniência, onde Jesus foi ser batizado por João Batista, e João Batista não queria lhe batizar. Ele disse: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele disse: deixe por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
E aí Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, existem coisas que nos convêm e existem coisas que não nos convêm. Em outras palavras, existem coisas que são apropriadas a nós e existem coisas que não são apropriadas a nós. Por exemplo, existe sim lugares que são apropriados para os cristãos. E existe sim lugares que não são apropriados para um cristão estar. Então, isso é você saber selecionar. É você saber a posição que você tem, a posição que você ocupa. E nós somos representantes de Cristo. E o profeta Joel, ele disse que nós somos as estrelas dos últimos dias. E o que uma estrela faz? Ela brilha, e brilha muito forte. Então nós estamos aqui para refletir o brilho da palavra de Deus. Mais algum irmão ou irmã que deseja vir? Irmã Priscila está vindo ali. Pode usar esse microfone aí, irmã. Irmão Daniel, dá som ali. O que eu posso tirar da história de José é que José, ele é o tipo de Cristo, né? Ele foi a amostra do que a gente ia ver que ia acontecer com Jesus depois. Que ele foi traído pelos seus irmãos, assim como Jesus foi traído por seus discípulos, né? Que era chegado dele. Ele foi vendido por moedas de prata também, assim como Jesus. Então, a gente vê que José, ele foi um tipo de Cristo, e ele simbolizou a perfeição. E eu estava lembrando ali da pregação do pastor Gideon Marinho hoje de manhã, ele falando que o sofrimento não leva a gente até o céu. E o sofrimento que José passou e a bênção que ele teve depois, não foi Deus que teve peninha dele, teve dó dele, do sofrimento dele, para entregar depois as bênçãos que ele recebeu. Mas o sofrimento foi moldando ele, moldando o caráter dele, preparando ele, amadurecendo ele para a bênção que ele teria lá na frente, né? Para ele se tornar o governador. Então, ele teria que ter passado, se traído pelos irmãos, sido vendido, ter ido para o cárcere, tudo isso. Mas Deus moldando a ele, o tempo que ele ficou na casa de Potifar, ele estava governando a casa de Potifar, né? Então, tudo isso foi moldando ele para depois ele ser o governador do Egito. Então, o sofrimento nos molda. E a gente tem que ter paciência e perseverança, porque enquanto a gente estiver sofrendo, estiver lutando, tem as provas, mas também tem a vitória, porque não há vitória sem lutas, né? Amém. Uma salva de palma, irmã Priscila de Pindaí. Mais um ponto para a equipe rosa. Em Gênesis, capítulo 41, no versículo 52, fala assim: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O que a gente pode tirar com esse versículo é que, muitas vezes, o deserto é necessário na vida do cristão. Porque a gente ora e pede a Deus para nos crescer, para nos moldar, e isso tem um preço, para a gente perder um pouco do eu e ter de Cristo. Porque enquanto nós estivermos cheios do eu, Cristo não entra. Então, o deserto é necessário para nos moldar, nos fazer perder um pouco do eu, para poder enchermos de Cristo. E é notável também que, apesar de toda a aflição que José passou, ele nunca murmurou e nunca duvidou do propósito de Deus. Mas ele se manteve ali fiel e temente que Deus iria agir no momento certo. E essa perseverança dele é uma coisa que nós devemos levar para a nossa vida. Porque muitas vezes, hoje em dia, nós passamos por qualquer provinha, nós já estamos murmurando e reclamando e não temos paciência de esperar o propósito de Deus na nossa vida. Então, esse é o exemplo que eu tenho da história de José. Amém. Deus abençoe a irmã. Lembrando, ela é de Jacaraci, filha do pastor Francisco. Lembrando os irmãos que as perguntinhas que estão ali, naqueles envelopes, elas já estão todas sendo respondidas aqui. Então, vamos ver quem está prestando atenção aí na hora de abri-los, né? A mensagem Escutando Sua Voz, pregada pelo profeta, ele combina perfeitamente com o que disse a irmã Priscila, que nós devemos esperar no Senhor.
Nós falamos tanto, 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 fazemos tantas coisas e não deixamos que eles nos falem. Então, nós devemos esperar no Senhor. Muito bem, irmão. Sou o irmão Hélio, lá do Periperi, congrego com o pastor Edson, né? O que eu pude ver na história de José, uma lição muito grande para nós, jovens, é uma qualidade que todo cristão tem, que é a fidelidade, né? José, desde novo, ele demonstrava essa qualidade, né? A Bíblia mesmo relata na escritura que o irmão leu, que aos 17 anos ele já apacentava as ovelhas de seu pai. E seu pai o amava. Então, ele tinha essa qualidade da diligência, da fidelidade naquilo que ele fazia. E mesmo assim, ele sendo amado pelo pai dele, como nós somos amados por Deus, isso não impediu de vir momentos difíceis na vida dele, né? Porque ele sendo fiel em tudo, mesmo assim, ele passou por uns momentos muito difíceis, porque ele foi vendido ali pelos seus irmãos, porque seus irmãos odiavam ele, mas mesmo assim ele continuou sendo fiel ali na casa de Faraó, né? Foi levado ali para a casa de Faraó, continuou sendo fiel, e em troca disso o que aconteceu? Ele foi acusado injustamente pela mulher de Faraó, né? Mesmo sendo fiel. Então, o que isso quer dizer para nós? Que nós, sendo fiel a Deus, isso não evita de vir provas na nossa vida, testes, momentos difíceis, né? Porque a Bíblia mesmo fala que Deus prova e corrige aquele que Ele ama, né? Então eu tirei essa lição para mim da fidelidade, né? Uma grande qualidade que José tinha. A Bíblia fala que tudo que ele fazia, ele prosperava, né? Amém. Salve de palmas. A irmã? Lendo a história de José, o que veio ao meu coração foi uma distinção muito clara entre 3 conceitos muito importantes na vida do cristão: dons, talentos e propósito. Para mim, o dom de José, que era claro, era a interpretação dos sonhos. Dom é algo que é nato, que Deus nos dá desde o nascimento. O talento dele era a gerência, a gestão, a administração. Onde José chegava, ele administrava muito bem, porque esse era o talento que ele tinha. Ele administrou a casa de Potifar, ele administrava as ovelhas do pai, ele administrou dentro do cárcere, ele administrou o Egito como governador. E tudo isso porque ele entendeu que o propósito dele, desde o princípio, era salvar a humanidade. Deus ia usar ele de alguma forma, ele tinha um propósito. E o propósito dele foi salvar a humanidade da grande fome, da grande seca. Então, é importante entender que, quando nós cristãos entendemos o nosso propósito, nós vamos usar todos os nossos dons e nossos talentos para alcançar nosso propósito em Deus. Amém. Qual o nome da irmã? Me anotar aqui. Jennifer. Irmão Mesaque, José, ele era um exemplo de cristão. Em Provérbios 22, 28, está escrito assim: não remova marcos antigos, estabelecidos por seus pais. Então José foi vendido como escravo, e lá ele foi fiel a Deus. E depois se tornou governador e continuou fiel a Deus. E é assim que nós devemos ser. Amém. Graças a Deus. Tem mais irmãos aí. Equipe azul agora. O que eu tiro da história de José é: não abandone seus princípios, os princípios para com Deus e para com os homens, e também, em qualquer situação que seja, faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque Deus certamente vai lhe abençoar com isso. Amém. Qual o nome do irmão? Irmão Pedro Lucas. Bom, eu lendo a história de José, eu tirei que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que aconteceu ali com José cooperou para o bem dele. José foi posto ali num cárcere. O que aconteceu? Ele prosperou. Então, bem assim nas nossas vidas, tudo que nós fazemos, Deus abençoa. Que nós somos seus filhos. Então, Deus sempre está conosco, nunca nos abandona. Então,
tudo contribui para o bem, né? Então, se você está pensando, às vezes acontece alguma coisa na sua vida, contribui para o seu bem. Nada acontece de ruim na vida de um cristão, mas tudo vai para o bem dele, para o seu aperfeiçoamento. Então é isso. Deus os abençoe. Amém. Aplausos. Interessante que José estava pagando o mal com o bem, né? No caso, sendo preso ali, mas mesmo lá dentro ele estava prosperando, né? Irmãos, o que eu tiro da história de José é que os irmãos de José não gostavam dele, queriam ver o mal dele, queriam que ele fosse derrubado. E José era o filho mais amado do seu pai. Então, ele poderia usar o amor do pai dele para prejudicar os seus irmãos. Mas ele não fez isso, porque no coração dele, ele amava os irmãos dele. E ele teve paciência e esperou que a sua vitória chegasse. Amém. Graças a Deus. Outra coisa importante na história de José é que Deus usou ele para poder ele passar aquele tudo para poder salvar a família dele depois na fome, porque como Deus moldou ele, né, no tempo todo que ele ficou no Egito, depois ele serviu e deu alimento para a família dele, porque se ele não tivesse passado por tudo aquilo, a família depois dele ia perecer e não ia ter o alimento. Então o plano de Deus foi perfeito, porque no final teve tudo aquilo e salvou a família dele todinha na fome. Amém. Palmas para a irmã. A irmã tocou num assunto bem importante aqui. O profeta nos ensina, falando de família, que a bênção se estende até a 3ª geração da nossa família. Por causa de você, a sua família é abençoada. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, se houver tempo, bisnetos, a bênção acompanha a família, geração após geração. Quem aqui conhece alguém que já foi no médico e foi diagnosticado com um caso, e aí o médico disse assim, não, isso aqui é de família, é hereditário, é de pai para filho. Veja, então, até no oposto, isso acontece. Quanto mais para com as coisas de Deus. Da mesma forma que a enfermidade, que o espírito dos males acompanha a família, as bênçãos de Deus também acompanham a família, geração após geração. A irmã tocou num assunto muito bom ali, né, irmão Geandra? Tem mais alguma irmã ou irmão que deseja participar? Também já vai dar 4 horas. Isso são as perguntas. Nós temos que fazer o exame final. As perguntas trazem curiosidade para eles, estão todos curiosos, né, para saber o que tem naqueles envelopes. Muito bem. Vai vir, não? Vocês vão, como é que é, irmão Jean? Eles vão vir ou você vai escolher alguém para escolher o envelope e responder a pergunta? É alguém querer vir, né, claro, né, de um lado ou do outro, no caso, tanto o azul como o rosa equipe. Aí nós escolher, temos aqui 30 envelopes. Eu vou explicar aqui para eles. São 30 perguntas. Essas perguntas que estão contidas aqui nesses envelopes já foram todas respondidas aqui por vocês aqui na frente. Todas. Quem estava prestando atenção vai tirar de letra. Algum irmão deseja fazer à frente, ou irmã? Pode vir. Aqui o irmão já está aqui. O irmão vai escolher um envelope, ele está representando a equipe rosa. Lembrando, muito bem. Irmão, pegar o envelope, eu vou explicar aqui. Ó, se você vai pegar o envelope, abrir, ver a pergunta e ver os pontos que tem no fundo da pergunta. Vai ter os pontos lá marcados. Vai estar aí, acho que de 2 até 7 pontos, depende da pergunta. Vai ter pergunta aí de múltipla escolha, pergunta objetiva. Tem coisas aí que você vai completar, entendeu? Vai ter que completar a frase, vamos dizer assim. Tem coisas que você vai ter que criar com, vamos dizer, 3 palavras. Está lá, Jesus, eternamente, Cristo. Então, Jesus Cristo mesmo ontem, eternamente. Algo assim. Então, vai valer esses pontos aí. Os pontos vai estar no fundo da
pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Perguntas de múltipla escolha, o tempo de resposta é de 30 segundos. É de 30 segundos. Então, alguém aqui para cronômetro, né? Cronômetro. Não vale soprar. Isso. Aí, outras perguntas de 40 segundos. O que acontece? Se você saber responder a pergunta, você responde e tem um ponto válido na pergunta. Se você errar, o ponto vai para outra equipe. Você é do rosa, né? Então vai para o azul. Se você não souber a pergunta e já querer pedir alguém, né, ajuda, então a pessoa pode vir e alguém da sua equipe responder. Se responder certo, suponha, se for 2 pontos a pergunta, vai ter os 2 pontos. Tá bom. Mas se você errar, você que veio ajudar ele, 1 ponto vai ir para o outro lado. Bem entendido, né? Amém. Muito bem. Então, o escolhido foi o envelope número 11. Você vai abrir, ler e responder a pergunta. De frente para os irmãos, eu vou cronometrar. Valendo. Após José ser nomeado senador, somente onde Faraó seria maior que José? Governador. Após José ser nomeado governador, somente onde Faraó seria maior do que José? Vale 2 pontos. Eu não entendi a pergunta. Somente onde Faraó seria maior do que José? No Egito? Em todo o Egito? Então, errou a pergunta. Como você respondeu, então o ponto vai... A pergunta está errada? Não, a resposta está errada. Entendi. Somente aonde Faraó seria maior do que José? No caso aí, como ele responder, igual eu falei, como ele responder errado, aí os pontos vai para outra equipe, né? Do outro lado. Se você visse que não conseguia responder e pedisse ajuda, aí ia valer a metade dos pontos se a pessoa respondesse, certo? Se não respondesse, ia metade para o outro lado, entendi. Porque eu estou trocando. Então, como o irmão respondeu errado, então os pontos vai para a equipe azul, né? A resposta seria onde? No trono. Pronto. Muito bem, agora é a vez da irmã. As perguntas tá fácil, tá? Ela está ainda representando... mais que o irmão Ezio, quando começou a ler a escritura aqui, eu estou dando toque para ele, e ele foi lendo, foi demorando e foi passando, e eu falei, agora respondeu tudo. E depois ele ajudou bastante a responder. E ela escolheu o envelope número 7. A irmã vai abrir o envelope e vai ler a pergunta e respondê-la. Irmão Geandro, anota aí, vai anotando aí. O que os irmãos fizeram com a túnica de José após ele ser vendido? Eles pegaram a túnica, mataram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro na túnica e apresentaram a Jacó para dizer que José tinha sido morto. Certo ou errado? Muito bem. Aí, envelope número 7. Eu vou pedir o pastor José Rodrigues, a irmã vai falar o nome, né? Oi? Pronto, pastor Josemar. Vai falar o nome e aí fala o tanto de pontos, ele vai colocar o tanto de pontos e a equipe, né? Se é rosa ou azul. Equipe azul. Equipe azul, então aí coloca quantos pontos? 3 pontos E o para a nome? equipe azul. Gabriela. Irmã Gabriela. Muito bem. Deus te abençoe, irmã Gabriela. Pode passar o irmão Geandro. Irmão Samuel, agora representando a equipe rosa. Maciel. Envelope número 30. Muito bem, irmão Maciel. Forme frase acrescentando essas 3 palavras dentro da história de José. Moeda, ismaelita e Egito. Vai responder ou vai pedir ajuda? Ou vai errar e passar os pontos? Formar uma frase, não é isso? Isso.
vou pedir ajuda. Pedir ajuda? Essas palavras aqui estão bem complicadas. Alguém aí da equipe rosa quer me ajudar com essas palavras? Ei, uma coisa, não vale pescar, viu? Anzol, Nada de celular, anzol. os anzóis tudo desligado aí, ó. Não vale pesca, viu? Vale 5 pontos. Aí pode vir cá à frente. Vem aqui. Não, pode vir aqui. que Ah, vir. ó, deixa eu falar, o ponto só vai ser válido se a pessoa vir aqui à frente. Nós não vamos até a pessoa, não. É para vencer até a vergonha e o medo. Ô, irmão, você está anotando o segundo? Porque já é válido já. Após vir. A irmã deu uma dica, né? Ele foi vendido por 20 moedas para os ismaelitas e foi levado para o Egito. Amém. Deus abençoe. Certo. Obrigado, irmã. Então, quantos pontos? 5 pontos. Metade agora, né? 2,5. Muito bem, o próximo, envelope de número 18. Ele está representando a equipe rosa. Anota aí, pastor Josemar. Em que ocasião ocorreu o livramento do copeiro e a morte do padeiro? Eu vou chutar. Tem que cronometrar porque é uma coisa, por causa do nosso tempo e para... Porque senão não vai dar tempo, né? Vamos nas regras aí. Vai responder, irmãos? Eu acho que foi no aniversário do faraó. Fala a pergunta de novo. Em que ocasião ocorreu o livramento do copeiro e a morte do padeiro? E o irmão Foi no respondeu? aniversário do faraó. Certa resposta. Amém. Muito bem. Quantos pontos? 2 pontos. 2 pontos. Para a equipe rosa. A irmã já está aqui. Ela está representando agora a equipe azul. Qual o nome da irmã? Irmã Stephanie. E o nome do irmão? Ellison. Número 15. Que irmão impediu que José fosse morto pelos outros irmãos? Ó, lembrando aqui, ó, aí poder encostar o microfone e falar mais alto, sabe por quê? Já li da pergunta aqui, vocês que é da mesma equipe já ouve, porque se ela não saber, vem rápido, entendeu? Como essa pergunta é difícil, não vai precisar, né? Que irmão impediu que José fosse morto pelo outro irmão? Benjamim, Judas, Rubem, Simeão ou nenhum das respostas? Vai responder? Essa é fácil, tem as alternativas, gente. 5, 4, 3. Benjamim? Errada a resposta. Quem sabe? Rubem. Muito bem, a pergunta de número 15 valia 2 pontos, né? Quem querer confirmar, gente, está no capítulo Tá aqui. 37, verso 21. Mas todos sabem Que irmão tá- impediu que José fosse morto pelos outros irmãos. E ainda tinha as opções aqui, Benjamim, Judá, Rubem, Simeão. Oi? Erraram? O ponto é para o outro lado. Então, ponto para a Do lado de equipe cá. rosa. Já Viu, tá pastor sabendo. Josemar? Rosa, ponto para a equipe rosa. O azul errou. Agora o irmão Genilson, aqui de Caeté, ele está representando a equipe rosa. E o envelope escolhido é o envelope de número 25, irmão Gênero. Quais eram as ocupações dos homens que Faraó mandou prender?
copeiro-chefe, comandante da guarda, padeiro-chefe e chefe dos serviçais, primeiro-ministro e o responsável pelos aposentos, copeiro-chefe e padeiro-chefe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Padeiro-chefe e o chefe dos serviçais. Errou. Errou. Então o ponto já vai para outro lado. Ponto entendeu? para a equipe azul, pastor Josemar. Aí vocês respondem, quem sabe então. Copeiro e padeiro. Pronto. É a resposta correta. Muito bem. Ei, não esquece de falar os pontos no fundo. 2 não. pontos. 2 pontos, né? 2 pontos. Genilson. Nome do irmão Genilson. Qual o nome do irmão? Irmão Eliel. Agora o irmão Eliel. Ele está representando a equipe rosa. De novo, cadê o pessoal da equipe azul? Vamos se levantar e vir participar também. Equipe rosa, irmão Eliel. O envelope 22. Agora é bom anotar o nome depois, né? Porque se errar, aí já vai anotar o do outro lado, né? Segundo o texto bíblico, qual era o segredo da prosperidade de José na casa do seu senhor? E vale 3 pontos. Segundo o texto bíblico, qual era o segredo da prosperidade de José na casa do seu senhor? Eu acredito que seja a obediência a Deus. 22, né? 22. Está correta ou errada? Ele respondeu. Tem opiniões diferentes aí, hein? É o 22. Pela resposta está errada, né? Está dentro do Assim, assunto, né? A resposta está dentro do assunto. Nós vamos considerar. Vai considerar? Vamos considerar porque está dentro do assunto. Como você... É porque a resposta, na verdade, está sendo pela Bíblia. Pela Bíblia? Não pela opinião, eu peguei pela Bíblia. Mas ele deu a resposta pelas palavras dele, né? Agora sim, dependendo da resposta, se for a mesma, como é que fala? Isso, mesmo sentido. Está dando o mesmo sentido ali. Igual ele criou lá sobre as 3, né, palavras, moedas, pronto. Aí é válido. Exato. A resposta. E aqui, 22. O Senhor Deus estava com ele. Ele respondeu o que mesmo? Que ele estava com Deus, ele era obediente a Deus. A mesma coisa, né? Se Deus estava com ele, ele estava com Deus. Então vamos ser justos, vamos considerar o texto bíblico. Porque na correto? verdade, como está todas Vamos no considerar o texto texto bíblico. Muito bem. Exatamente. Vamos considerar o texto bíblico. Então, vai a pontuação, 3 pontos para a equipe azul. Pronto. Próximo irmão. Qual o nome do irmão? Nilber. Lembrando, vamos mudar um pouquinho. Após, para ser vocês, após, vamos dizer, o lado azul, do outro lado, veio responder após ler a pergunta, acabou de ler, aí se ele não decidir que vai responder ou chamar, enquanto ele ficar pensando, vocês do outro lado vai começar a contar de 15, mais compassadamente, 15, 14, 13, entendeu? 15 segundos já está bom. Até para dar uma pressão, né? Tanto faz de um lado ou do outro. Muito bem. Pelas caras e bocas aqui do irmão Elber, é difícil. Ele está representando, pastor Josemar, a equipe azul. E vale 3 pontos. Pergunta número 3. Como se chamam os filhos de Jacó? Dan, Naphtali, Azer, Rubens, Simeão, Zebulon, Judá, Benjamim, José,
Isaxá. Já anotou? Ele vai olhar. Não, mas aí o irmão tem... Falou quantos? Não sei, acho que eu falei 11. Você vai ter o tempo de voltar e falar de novo. Olha, capítulo vai 35. Como ele já está respondendo, se tiver errado, ponta de vocês. Capítulo 35 e verso 23 ao 26. Pode falar, irmãos, que ele vai confirmar, ele só vai olhar só, confirmar. Rúben, Simeão, Dan, Naphtali, Zebulon, Azé, Gade, Benjamim, Judá, José. Falta quantos? um, 11. Falei Azé? Diná. Diná, por causa de Diná, essa mulher fez ele errar tudo, hein? Era só os homens. Então, ponto para o outro lado, né? Muito bem, ponto para a equipe rosa. Foi 3 11 pontos. que ele respondeu, só faltou um. Por causa de um, né? O nome dele? Neuber. Neuber. Muito bem, agora o irmão Wander, aqui de Caetité, e eles 3 pontos, e ele está representando a equipe rosa. E essa pergunta vale 2 pontos. É uma Mas só que, pergunta... ó, por isso que não é bom falar o nome antes, sabe por quê? Tá colocando os 3 pontos aí para Neuber, né? Isso aqui é para... É porque, na verdade, o sorteio... Vai ser todos? Mudou. Então mudou. Exatamente, o sorteio é todos que participar, vai participar do sorteio. Irmão Wander de Caetité, pergunta número 1, vale 2 pontos, está representando a equipe rosa. Por quanto foi vendido José aos ismaelitas? 20 moedas de prata, 5 camelos e 10 ciclos de prata, 30 moedas de prata, 5 bolas de futebol e 5 carneiros. 20 moedas de prata. Certa resposta. Correta a resposta. Quantos pontos? Equipe rosa. Irmão Wander, vale 2 pontos. Muito bem, a irmã já está aqui. Ela escolheu o envelope 19. Qual o nome da irmã? Ruth. E está representando a equipe azul. Não esquecendo de, depois da pergunta, a contagem, né? E lê bem alto, irmã. Quanto tempo depois do copeiro ser solto, o faraó teve um sonho? Ele sonhou todas as noites? 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Pode contar. Ele sonhou todas as noites. Errada a resposta. Quantos anos? 2 anos. Certa a resposta. Então, a equipe Muito bem. do lado de cá. Está errada. 2 pontos para a equipe rosa. Aqui já está a irmã, qual o nome? Irmã Raíssa, ela é da equipe azul. E ela escolheu o envelope de número 12. Vamos lá, irmã Raíssa. Dentre várias semelhanças entre José e Jesus, cite apenas 2 delas. Os 2 foi vendido por moedas e... Quantas moedas, irmã? 20 moedas. E o outro? 20 moedas. Não. José foi vendido por 20 moedas e Jesus por 30 moedas. Isso. E mais a outra semelhança, os 2 eram odiados. Bem a resposta. Muito bem. Amém. Vale 6 pontos. 6 pontos. É, irmã Raíssa.
Oi? Equipe azul. Não, ela estava respondendo. Na verdade, eu só queria cumprimentar, no caso, né? Mas a semelhança foi feita, né? Foi das moedas. É. E vamos ser mais rápido por causa do tempo. Ainda tem muitos envelopes aqui. A irmã Priscila, ela escolheu o envelope de número 29. Aí já pega a pergunta. Ela está representando a equipe rosa. Vale 5 pontos. Forme uma frase acrescentando essas 3 palavras dentro da história de José. Túnica, cabrito e sangue. José estava vestindo a túnica colorida que o pai dele deu para ele, que Jacó deu para ele. Aí os irmãos foram lá, depois que venderam ele, mataram o cabrito, melaram a túnica de sangue. Já respondi sangue também. E assim entregou a túnica para o pai, falando que a fera devorou José. Era 3. Calma aí, irmã. Ele vai pegar na Bíblia aqui. Mas era para formar a frase. Isso, pronto. Muito bem. Já tivemos essa situação aqui anterior. Não foi isso? Foi, isso. E a gente entrou em uma conformidade que seria segundo o que está escrito aqui na Bíblia. Na Bíblia. Então, não vamos considerar. Forme uma frase. Forme uma frase. Assim? Então, a pergunta Pronto, aí se tá forme a frase, então está tá valendo. certo, tá valendo. Muito Pronto. bem, ponto para a equipe rosa. 5 pontos para a equipe rosa. Já estava alegres do lado de cá, não do outro lado, né? Muito bem, é o envelope de número 8. E vale 4 pontos. Ela está representando a equipe rosa. Qual o nome? Irmã Késia. Quem foi que fez a segunda compra de José? Onde e quem era ele? A segunda o quê? A segunda compra. Pronto. Foram os midianitas Posso pedir ajuda? Onde? Quem? Eu falei onde. Agora com quem? Eu falei com quem? Quem foi que fez a segunda compra de a José? segunda compra de José? Onde foi e quem era ele? Eu falei. Que comprou José eu falei quem pela segunda vez? Eu falei quem foi, agora onde foi? Confundiu aí, velho. Os medianitas. 8, 7, 6. Potifar. Potifar. Os medianitas. Ela disse aqui, Potifar. Ela respondeu só Potifar? Mais nenhuma resposta? Porque, ó, Quem foi que fez a segunda compra de José? então, e tal No que Egito. e onde? No Egito, Potifar e no Egito. Colocou, né? Potifar, Egito. E o que ele era? Aí está marcado também, né? Não. E Ah, quem não? era? E quem era ele? Eunuco de Faraó. Pronto, certa resposta. Muito bem. Vale 4 pontos. Dividido, que teve ajuda. Dividido. Oi? Pode, sendo da equipe. Muito bem, irmãozinho. Nós temos o irmãozinho aqui, ele escolheu o envelope de número 2. Vale 2 pontos. Qual o seu nome? João. Ele está representando a equipe azul. Quantos irmãos de José estavam na hora quando ele foi jogado na cova? Tem opções? Tem. Então você tem que ler as opções. 9, 10, 12 ou nenhuma? 10, 9, 8. Ele quer pedir ajuda. Pronto. Alguém da equipe ajuda ele? Equipe azul, vem aqui, até aqui, é melhor. Vem até aqui, é melhor. Eu vou repetir a pergunta aqui. Quantos irmãos de José estavam na hora quando ele foi jogado na cova? 9, 10, 12 ou nenhuma das alternativas? 10. 10 irmãos. Correto, irmão Geander? Errada a resposta. Errado. Vocês falam que é quantos? 9. Certa resposta. Certa resposta. Agora, por que foi 9? Muito bem. Faz favor aqui, irmão. Gostaria de... Irmão Maciel. Vem cá, irmão Maciel. É muito boa essa pergunta. Vem cá, irmão Maciel. Faz Vem, favor. irmão.
Olha lá, a irmã Neta vai vir A irmã aqui, ó. Neta. Não, eu gostaria que explicasse essa pergunta. Um foi buscar corda. O outro foi buscar o quê? Não tinha nascido. Um não tinha nascido ainda. É E porque- José não conta. É, porque ele estava sendo jogado, Que né? ele era o que Isso estava aí. sendo jogado. Muito bem bem. explicado. Então, ponto para a equipe rosa. O ponto inverteu, 2 pontos. Envelope de número 4. Qual o nome do irmão? Irmão Renan. E está representando a equipe azul. Conserte este versículo. Também disse a seu pai: não derramareis sangue, lançai-o na cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo o Rubem. Nós queremos que você conserte este versículo. Foi trocado as palavras e não tirou, somente trocou de lugar. Então você vai consertar como é esse versículo na real. Pode contar. Neuber. Chama Neuber. Neuber. Rápido. Não pode, calma. Calma, gente, o cara tá chegando. Calma. 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 Agora. O que responde, irmão? Ele vai ter que ler primeiro, é claro, né? Pode ler de novo. Aí você confirma. Lê se é de jeito que está na Bíblia. Também disse a seu pai, não derrameis sangue, lançai-o na cova que está no deserto, e não lancei mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a Rubem. É desse jeito que está, tá certo? Não, né? Agora pode contar 10 segundos aí, 10, 9, vai. Também disse a Rubem: não derrameis sangue, lançai-o na cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e poder torná-lo a seu pai? Muito bem. Agora é minha vez que eu estava aqui na fila. Ela não está contente só com esses pontos, não. Vai Muito pegar bem. outro. Tá vendo? É, certo. 7 pontos, então vai valer 3,5 pontos, porque foi com a ajuda. Isso. E agora, qual a irmã? É o nome da irmã? Irmã Gabriela está representando a equipe azul. Número? O envelope número 24. Valem quantos pontos? 2 pontos. Quais foram os sonhos de José? Participava de uma não, peixes. Participava de uma corrida de camelos e era lançado num poço pelos irmãos. Peixes no campo, sol, lua e 11 estrelas. Sol, lua, 11 estrelas e ficava sem túnica. Foi vendido pelos irmãos e era governador do Egito. Nenhum desses daqui. Ah, é a letra B, feixes no campo, eu entendi peixes. Letra B, feixes no campo, sol, lua e 11 estrelas. 37. Verso 7 e 9. Eu tinha entendido peixes. Vocês vão confirmar com ela, né? Sim ou não? A primeira resposta. A primeira não. Eu tinha lido errado. Feixes no campo, sol, lua e 11 estrelas. Firmou aí. Que a gente leu, que subiu os molhos e É. em volta dele e a da sol. Tá certo. Ah, muito bem, agora sim. É. Está correto. Ponto para a equipe azul. Quantos pontos foram? 2. 2 pontos. Muito bem. Temos só 6 minutos. 6 minutos. Não vai ter como fazer todos os envelopes aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Só mais uma ou um. Pronto, já prontos. 1 minuto para cada um. Tinha 3 azul aqui? Tinha? É. Eles ganharam por livre e espontânea pressão, não há o que dizer. Envelope número 10, representando a equipe rosa, nome do irmão, Lucas,
Vale 4 pontos. Aonde foi qual foi o motivo que levou o copeiro Mor lembrar de José depois de 2 anos? O sonho do faraó. Certa resposta. Muito bem. Vale 4 pontos. Irmão Lucas, equipe rosa. Emanuel, representando a equipe azul. Eu não estou Vale. falando, né? Algumas perguntas estou falando dos versículos. Está anotado aqui porque vocês já conhecem, né? Já sabem. 2 pontos. Qual item José deixou na fugida da armadilha da mulher de Potifar? A túnica. Qual item José deixou na fugida da armadilha da mulher de Potifar? Do jeito que está Quando escrito- José fugiu da mulher de Potifar, Do jeito que o está que na foi que ele Bíblia- deixou jogado pelo chão? Ele falou a túnica. Como na minha Bíblia Ele está disse a outro túnica. nome. Agora eu não sei se é a versão. Tá o que na de vocês? É Vestes? vestido no meu. Considera sim ou não? Vale 2 pontos. Pastor Gideão. Olha lá, ó. Legal. Considera-se. Cadê? Muito. É porque. dá metade. Na V- verdade, vamos é uma dar. versão. É porque, na casa na minha, está escrito vestidos. Vestes é sinônimo de túnica. Túnica é uma veste. falar que já Não é, é? né? Túnica é uma veste. É isso que eu tô falando. E agora? Vamos considerar metade. 1 ponto. Metade. Pastor Josemar. Irmão? Irmão Eliel, envelope número 5, ele está representando a equipe rosa. Conserte esse versículo. E José foi levado ao Egito, e Faraó, eunuco de Potifar, capitão da guarda, varão ismaelita, comprou das mãos dos egípcios que eu tinha levado lá. É para consertar este versículo. José foi... Deixa eu responder pelo menos... Pode responder. José foi levado ao Egito. José foi levado ao Egito, comprou... Peraí. 10, pode contar de 10. José foi levado ao Egito, das mãos José foi levado das mãos dos ismaelitas. Errada. Muito bem, está errado. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado. Muito bem, sobre a pergunta anterior, A irmã veio constatar aqui. tem então, 2 versões diferentes aqui. Tem uma é manto e na outra vestido. Túnica é um tipo de vestimento, não é isso? Então vai ser considerado? Mas, não. Ela está certa. Realmente ela está certa. Então não vamos considerar. Tira 1 ponto da equipe azul. Da Pastor rosa, Gideão, equipe rosa. Vamos ver aqui. Então, tem outra. Vamos ver. Se tem uma coisa que eu gosto é versão de Bíblia. Eu acho que não tem ninguém que tem mais Bíblia do que eu. Normalmente eu estudo 6 ou 7 Bíblias antes de fazer o culto doméstico todos os dias de ler. E eu estou conferindo aqui em aplicativo, porque eu não tenho as Bíblias, na RC ele diz túnica. No aplicativo, tá vendo? Ela leu no aplicativo. Túnica.
Mas tem outra versão, está dividido em duas telas. Noutra versão fala capa. E eu olhei numa anterior aqui, quer ver? Ele fala roupa. Túnica é veste. Para mim, a minha conclusão é que túnica é veste. Exatamente. Túnica é uma veste. Por isso que eu acho que a resposta dele está aceita. Na minha Então opinião, foi acho que considerado. Muito bem. Obrigado. Túnica é uma veste. Muito bem. Eliel errou. Então, 7 pontos para a equipe azul. Muito bem. Vamos. Porque a pergunta foi difícil, foi consertar. Foi difícil, essa pergunta é difícil. Para você, tá tudo baralhado, para você consertar é difícil. Exatamente. Na verdade, eu coloquei 30, 40 segundos e nós diminuímos para 15 aqui por causa do tempo, né? E já deu 4,5. Agora o irmão Eliseu, de Itabuna, está representando a equipe rosa. Ele pegou o envelope de número 27. Que presente recebeu José do seu pai? Eu não vou ler as alternativas não, mas foi túnica de várias cores. Vale 2 pontos. Muito bem, ele recebeu de presente uma túnica de várias cores. Correto. 2 pontos. Irmão Natan, representando a equipe rosa, vale 2 pontos. Envelope número 17. No sonho do padeiro, o que estavam as aves a fazer? No sonho do padeiro, o que estavam as aves a fazer? Estava comendo o cesto estava na cabeça dele, gente, pelo amor de Deus. Falou o quê? Comendo o cesto da cabeça dele. É isso mesmo. Muito bem, correta a resposta. 2 pontos, pastor Josemar. Qual o seu nome? Irmão Enos, qual é a equipe que você está? Equipe rosa. É o envelope de número 13 e vale 4 pontos. Complete a frase. E José era da idade de anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do... Pronto. Já está aí a pergunta já. Fugiu da memória aqui a primeira. E José é da idade de... 17 anos. José é da idade de 17 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Se colocasse mais 13, dava, mas está errada a resposta, né? Resposta errada. 30. Agora, irmão Ezio. Vale 4 pontos, então os pontos foram para a equipe azul. Azul. Agora, enquanto o pastor Josemar vai, você queria até ajudar lá a contar o... Enquanto o pastor Josemar faz a contagem ali... Pastor Gideão tem 5 minutos para dar um conselho para esses jovens aí. E destaca os nomes para a gente fazer o sorteio no final. Viu, pastor Josemar? Pastor Gideão estará com a palavra. Feliz de ver vocês participando dessa reunião. Eu não estava presente, mas estava assistindo tudo desde o começo. Vi a alegria daquela moça ali, dando risada. Era a que mais queria falar o nome. Começou a sorrir. Que coisa boa ver esse ambiente, viu? Vocês estão de parabéns. Eu sempre gostei de trabalhar com os jovens, com as crianças, porque vocês têm uma fase muito boa. Apesar de José ter 30 e vocês terem metade da idade, a maioria aqui, mas é uma fase muito boa para se dar a Deus. Eu vou pedir a gentileza de um diácono trazer uma Bíblia que está ali em cima. Eu vou ler um poema para vocês. Tudo que vocês falaram, principalmente aquela primeira parte de trazer uma mensagem, uma história, uma referência assim, é muito, muito bonito. Eu li... Obrigado, Deus te abençoe. História de José, trazendo para o dia de hoje, quando ele foi criado assim com tudo de bom na mão, aquela túnica colorida,
significava melhor escola. Vou falar para hoje, né? Ganhando tudo na mão, o pai cuidava dele, ele tinha coisa que os irmãos dele não tinham. Ele não ia crescer se ele continuasse naquela vida. Vocês pensam nisso? Não ia crescer, ia viver um menininho mimado o resto da vida. Ia ficar naquela zona de conforto lá. E para ele subir, ele teve que descer. Gente, estudo, trabalho, esforço, enfim, vale a pena. Estamos falando naturalmente, sem colocar Deus, hein? Que ele tinha a mão de Deus sobre ele. Mas, naturalmente falando, para você subir, você tem que descer. Numa linguagem bem popular, tem que ralar. Não é? Tem que ter sofrimento, tem que empregar tempo, cansaço, lutas e tudo. E eu vou falar para vocês assim, em forma de um poeminha que eu acho bastante bonito. Eu quero dizer assim: não espere ficar velho para dar a sua força para Deus. Não espera. Quando esse homem fez esse esforço, ele era bastante jovem mesmo. E Deus abençoou o seu futuro. Abençoou de uma maneira tão grande, mas porque foi empenhado desde pequeno, desde criança, desde a sua juventude. Tem horas que eu fico vendo assim, eu não preciso citar nomes para vocês, mas vocês vão compreender perfeitamente. Os que vieram antes de nós pregando a mensagem já começaram a ir embora. O que eu considero como pai na fé já foi. E tem outros anciãos que pregam a mensagem de maneira pura, que já estão indo. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, quem vai estar aqui na frente? Quem vai ser os diáconos amanhã? Quem vai ser as esposas dos diáconos, gente? Quem vai ser as mães que vai ensinar a trazer os meninos aqui na escolinha? Vão ser vocês. Pensa nisso. Então, dá a sua vida, entrega assim com força mesmo, com dedicação. Vale a pena. Vale a pena. Se a gente olhar a vida desse jeito, a gente vai ser mais fácil enfrentar as batalhas do dia de hoje. Com todas as minhas forças, anseio ser forte para o Senhor. Em meio aos prazeres mais caros, a Ti elevo cânticos de louvor. Não entregaria meu coração ao mundo, para depois Te professar meu amor. Não esperaria o meu vigor se esvair, para só depois Te servir, meu Salvador. Não me dedicaria com zelo ardente às labutas temporais, para só depois trabalhar com os pés cansados nos montes celestiais. Não são para Ti os meus desejos mais débeis, a parte mais vil do meu ser? Não são para Ti as chamas que se apagam, as cinzas do meu viver? Escolhe-me nos meus dias áureos, apropria-te de toda a minha alegria e emoção. Para a Tua glória, tome o que eu tenho de melhor, a plenitude do meu coração. Dê a plenitude do seu coração para Jesus. Muito obrigado, pastor Gideão, pelas palavras e trazendo esse conselho não só para vocês jovens, mas nós que já somos casados também, tem esse conselho também. Eu
Eu gostaria de deixar um poeminha desse aqui, é uma oração, né? Vocês viram que é uma oração a Deus. Eu queria deixar um desse aqui, um para cada um dos jovens. É impossível, né? Nessa surpresa, assim, é impossível. Mas talvez você volta na fita e assiste assim, faça essa oração junto. Aí você vai dedicar, espero que você se inspire a dedicar tudo seu a Deus, você vai ser bem-sucedido. Graças a Deus. Já terminou? Está pronto aí, pastor? É ponto também. E lembrando que a irmã Nalva, ela queria saber quem é dos jovens, né? Vai ter a apresentação dos jovens hoje, um louvor, que vai ser cantado à noite. E aí para todos os jovens participar, cantar junto. Todos estão... Vai ter um ensaio, que horas? Vai ser agora? Então, quem poderá? O ensaio vai ser agora, após finalizar aqui a reunião. Tem irmãos que vão se arrumar, né? Oi? É rápido? É porque, na verdade, já pegaram a nota, tudo já, mas ela quer passar só uma vez com vocês todos, entendeu? Os irmãos aqui de Caetité. Então, somente acredito que esses 5 minutos, não, o hino é 5 minutos, né? Posso terminar aqui? Estourado aí vai ser 10 minutos. Confirma? Todos? Amém, irmãos? Amém, então. Pronto, então bora ver aqui quem foi o sorteado. Mostrando aqui que quem for sorteado vai levar. É uma simples recordação, né? Mas é de coração. Quem ganhar vai estar aqui, tem essa árvore. E deixa aqui para o irmão Ricardo filmar bem de perto. E tem nela o nome bondade, compaixão, paz, esperança, fé em Deus. Está aqui também a foto, aqui da igreja de Caetité. Eu tirei, foi sexta-feira, né? Tivemos um culto abençoado ali. Eu tirei essa foto e marcando embaixo aqui, 30º Encontro Regional de Pastores em Caetité, Bahia. Lembrança do culto de jovens, 19/2/2023. E falando do tema, José encontrando seus irmãos. Então vamos ver agora quem foi o ganhador, né? Isso. Muito bem. Tem alguma criancinha aqui? Quem é o mais novo? Mais novo. Quem é o mais novo aqui? De camisa vinho ali? Vem cá, irmão Renan. Faz favor aqui. Não, dá aí mesmo. Me fale um número de 1 a 25. Não vale 04? Não vale acertar o seu. Irmão Genilson é o ganhador de hoje. Cadê o irmão Genilson? De Caetité, Bahia. Aqui está, irmão Genilson. Vem receber, irmão Genilson, seu prêmio. E a pontuação ficou o seguinte, acirradíssima. A equipe azul, 41 pontos. Equipe rosa, 43. Equipe rosa é a vencedora de hoje. Registrou aí, irmão Geandro? Nós vamos orar. O horário já venceu. Vamos nos colocar de pé, irmãos? E vamos orar a Deus. Pastor Josemar, faz a oração de encerramento aqui, pastor Josemar. Bondoso Pai, nós te agradecemos por esse trabalho com os jovens, vendo que cada um participou da melhor maneira, que não houve nenhuma competição, mas houve sim, ó Pai, uma participação de conhecimento pela Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando essa juventude
e como o pastor Gideão falou, né? Que eles possam estar atentos para quem será os próximos pastores, aqueles que serão as irmãs que serão as esposas de pastores e diáconos, que se possam estar envolvidos, aleluia, na tua obra, e o que o Senhor possa abençoá-los, possa abençoar cada um desses jovens, abençoar o ministério, aleluia, local, esses irmãos também que fizeram essa dinâmica, com essa participação geral de todos. Que Deus possa continuar vos abençoando, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele se dedique para estar nos próximos encontros, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Abençoe ao seu irmão, dizendo: Deus te abençoe. Deus abençoe. Nós agradecemos o pastor José Rodrigues pela sua presença aqui, pastor Gideão Marinho e também o pastor Josemar Prachetes. Deus recompense vocês. Até a noite, se assim o Senhor nos permitir, às 18 horas. E os jovens aqui vai ter um ensaio rapidinho.